Ministério Público Eleitoral pede condenação de Jair Bolsonaro por abuso de poder político. Ele pode ficar inelegível. E você vai ver também. Pai do atacante Neymar recebe voz de prisão durante interdição de obra na casa deles em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria no polo petroquímico de Capoava, em Santo André. Uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas. O fogo começou por volta das 9 horas da manhã em um tanque de gasolina que estava em manutenção. Uma densa fumaça preta saía do local. 11 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para acabar com o incêndio. 2 vítimas foram resgatadas em estado grave, com 90% do corpo queimado. Uma grande explosão, chegou a estremecer todas as casas, balançou janela, balançou porta. Daí, em seguida, o fogo. Nós já vimos a fumaça preta. Segundo a Braskem, todos os funcionários foram retirados assim que o incêndio foi constatado e as causas já estão sendo investigadas. A empresa afirma ainda que o episódio não oferece risco para quem mora perto do polo petroquímico. Agentes ambientais interditaram uma obra na mansão do jogador Neymar, em Mangaratiba, no litoral sul fluminense. Durante a ação, o pai dele recebeu voz de prisão. Depois de constatar diversas irregularidades, entre elas a captação de água para a construção de um lago artificial, os agentes da Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba interditaram uma obra na mansão do jogador Neymar, que fica em um condomínio de luxo no litoral sul do Rio de Janeiro. Durante a ação, o pai do jogador, o empresário Neymar da Silva Santos, chegou a receber voz de prisão por desacatar a secretária de Meio Ambiente, Chayene Barreto. Faz o que você quiser, tudo dentro da minha casa. O senhor está preso, por favor. Preso, vai aprender o quê? Por gentileza. Mas o empresário foi liberado em seguida para cumprir um compromisso em São Paulo. Vou liberar o senhor. Espero que da próxima vez o senhor seja um pouco mais educado, que a gente está aqui cumprindo com o nosso trabalho. Eu cheguei com toda a educação, mas por hora o senhor está liberado. A gente vai cumprir os atos e vamos buscar regularizar esse empreendimento. A multa pelos danos ambientais causados pela obra pode ultrapassar os 5 milhões de reais. A polícia do Rio de Janeiro ouviu novamente as influenciadoras Caroline Cunha e Nancy Gonçalves, suspeitas de gravar vídeos racistas para a internet. Desta vez, elas prestaram depoimento por suspeita de suborno e coação. A mãe de uma das crianças, que recebeu um macaco de brinquedo das influenciadoras, disse à polícia que estava sendo coagida para retirar a queixa de racismo. Caroline e Nancy ficaram na delegacia por mais de 3 horas e negaram o crime. O ex-presidente Jair Bolsonaro começou a ser julgado hoje pela acusação de abuso de poder político. O Ministério Público Eleitoral pede que ele fique inelegível. Para a defesa de Bolsonaro, o ex-presidente apenas errou o tom quando fez ataques ao sistema eleitoral durante uma reunião com embaixadores no ano passado. O relator do processo no Tribunal Superior Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, leu a acusação de que o ex-presidente e o candidato a vice na chapa, Walter Braga Neto, cometeram abuso de poder político por uso da máquina pública para atacar o processo eleitoral. Em seguida, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, leu o parecer contrário ao ex-presidente, mas livrou Braga Neto. Segundo ele, houve desvio de finalidade e foram graves as acusações contra o sistema eleitoral. A reunião aconteceu exclusivamente para que fossem ouvidas palavras de desconfiança e descrédito com relação ao sistema eleitoral gerido pelo Tribunal Superior Eleitoral, com sugestões ainda desmerecedoras lançadas a integrantes da Corte. Em julho do ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o então candidato a vice, Braga Neto, se reuniram com 40 embaixadores no Palácio da Alvorada. Na ocasião, Bolsonaro afirmou, sem provas, que o TSE está sujeito a ataques hackers. Quem entrou com a ação contra Bolsonaro foi o PDT. O advogado do partido também se manifestou. Será que vamos entrar novamente em estágio de cegueira coletiva? Como não há fato, houve uma reunião com claro desvio de finalidade para desmoralizar as instituições. Utilizou-se a TV Brasil, desviou-se propaganda institucional para disseminar fake news.
A defesa de Bolsonaro reconheceu como inadequado o tom do ex-presidente na reunião, mas destacou que o encontro foi antes do período eleitoral e que tornar Bolsonaro inelegível seria uma punição severa demais. O presidente, sim, talvez num tom inadequado, ácido, excessivamente contundente, fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre aprimoramentos necessários sobre o sistema de colheita de votos. São tipos que, num escrutínio severo, isso seria legítimo, teriam o condão de gerar multas. Jair Bolsonaro cogitou acompanhar o julgamento no TSE, mas amigos próximos convenceram o ex-presidente a não ir. Ele embarcou hoje de manhã para Porto Alegre. A orientação nos bastidores é para Bolsonaro ficar em silêncio nos próximos dias. Pelo rito, o julgamento deve durar 3 sessões e terminar só na semana que vem. Se condenados, Bolsonaro e Braga Neto ficarão inelegíveis por 8 anos. Kennedy Alencar comenta o julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. A democracia é algo muito bom porque ela garante a ampla defesa até para quem tentou matá-la, como tentou Jair Bolsonaro nos 4 anos em que ele presidiu o Brasil. Foi algo irônico ver a defesa de Bolsonaro usar todas as armas do Estado Democrático de Direito para dizer que, na reunião com embaixadores estrangeiros no ano passado, ele só quis aprimorar o sistema eleitoral por meio de uma discussão salutar e que ele apenas errou no tom. Mentira pura, como mostrou a argumentação demolidora do vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet Branco. A acusação trouxe provas de que Bolsonaro quis tirar a credibilidade das urnas eletrônicas para dar gás à teoria conspiratória de que as eleições seriam fraudadas em benefício de Lula. Assim, Bolsonaro criaria o clima para a tentativa de golpe de Estado, o que acabou acontecendo em 8 de janeiro de 2023. O começo do julgamento do ex-presidente no TSE deixou evidente que haverá punição máxima. Bolsonaro ficará inelegível por 8 anos, o que terá um efeito pedagógico. Será a primeira punição concreta pelos crimes que ele cometeu na presidência da República. E punir é importante para que futuros presidentes não se comportem no cargo como criminosos em série. O ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, negou que tenha sido conivente com os golpistas que invadiram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Ele prestou depoimento hoje na CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gonçalves Dias aparece nas imagens internas do Palácio do Planalto em meio aos golpistas no dia 8 de janeiro. Depois da divulgação dos vídeos, ele pediu demissão do cargo. O ex-ministro afirmou que atuou para evitar que os vândalos destruíssem ainda mais o prédio e garantir a retirada de forma pacífica. Eu não servi água para ninguém. Eu não fui conivente com o que estava acontecendo. A partir do momento, e isso é extremamente simplista, todo o quarto piso foi preservado, toda a sala do presidente foi preservada, com as ordens que eu dei. Gonçalves Dias também negou as acusações de falsificação de relatórios com o suposto objetivo de ocultar comunicados sobre o risco das manifestações daquele dia. Eu não adulterei e nem fraudei nenhum documento. Eu sempre falei no GSI, principalmente nessa semana, que todo documento que passasse por lá tinha que ser a expressão da verdade. A SECAI solicitou ao GSI o que a BIM tinha produzido de informação. Isso passou para a BIM, esse documento passou para a BIM. A BIM respondeu com um compilado de mensagens de aplicativo. Esse documento tinha lá ministro do GSI. Eu não participei de nenhum grupo de WhatsApp. Então, o documento não condizia com a verdade. Hoje, a CPMI dos atos golpistas, realizada pelo Congresso, começou a ouvir depoimentos sobre a tentativa de ataque à bomba no aeroporto de Brasília no Natal do ano passado. A relatora, a senadora Elisiane Gama, acredita que o atentado está relacionado ao dia 8 de janeiro e, por isso, também deve ser investigado.
O depoimento mais esperado era o de George Washington, que planejou a tentativa de atentado, mas ele não quis responder perguntas. Antes, a comissão ouviu o delegado Leonardo Castro, que apurou o caso. Ele disse que a participação de Alan Diego dos Santos, que está preso, e Wellington Macedo, que continua foragido, mostram uma relação entre a tentativa de ataque à bomba na véspera de Natal e a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal no dia 12 de dezembro. Os médicos fazem um alerta neste começo de inverno. É preciso tomar cuidado com as doenças típicas da estação. E elas podem ser bem mais graves do que um simples resfriado. Mauro Taliaferri, com o que exatamente precisamos tomar cuidado? Amanda, Augusto, vamos começar pelo mais simples. O que acontece? O inverno, ele tem algumas características que acabam se tornando fatores de risco. Quais são? As temperaturas mais baixas em si ou as alterações bruscas de temperatura ao longo de um mesmo dia, a baixa umidade do ar, aumento da poluição do ar, os ambientes fechados que a gente passa a frequentar para se proteger do frio, com mais gente lá dentro, isso gera aglomerações, as doenças se transmitem ali dentro, e para crianças e idosos, a gente sabe que eles têm o sistema imunológico mais frágil. Muito bem. Com esses fatores de risco, o que acaba acontecendo é que o inverno acaba favorecendo a transmissão de algumas doenças provocadas por alguns vírus, algumas bactérias e alguns fungos. As principais são essas aqui: resfriado, gripe, sinusite, rinite alérgica, bronquiolite, bronquite, asma, pneumonia, enfisema pulmonar, amidalite, otite e a meningite bacteriana. O pneumologista Gustavo Prado, ele explica para a gente quando é o momento ideal, quando é o momento certo da gente procurar assistência médica para tratar essas doenças. As pessoas que já têm o diagnóstico de uma doença respiratória crônica devem procurar um serviço de atendimento médico de urgência se observarem ao longo de alguns dias uma piora dos seus sintomas que não seja controlada com o seu tratamento habitual. Mais ainda, também aquelas pessoas que têm sintomas agudos, por exemplo, por uma doença respiratória infecciosa, como uma gripe, um resfriado ou até uma pneumonia, quando esses sintomas se manifestarem de uma forma mais impactante, interferindo nas atividades da vida diária, causando um cansaço desproporcional ou ainda alteração do nível de consciência, cansaço, sonolência, desorientação ou queda da oxigenação medida pelo oxímetro, essa pessoa precisa também procurar um atendimento médico de urgência. E Mauro, como é que a gente pode prevenir essas doenças todas? O que os médicos recomendam? São medidas simples, Augusto, que a gente normalmente conhece. Vamos jogar aqui no telão para a gente dar uma repassada nelas. Primeiro, a gente precisa ter as vacinas em dia. E isso inclui a vacina da Covid. Atenção para esse ponto. Além disso, lavar sempre as mãos com sabão ou higienizar com álcool e gel. Distanciamento das pessoas gripadas ou resfriadas, o famoso distanciamento social, evitar os ambientes fechados, se for frequentar um ambiente fechado, usar máscara, principalmente se você tiver com algum sintoma, aquela etiqueta para espirrar ou tossir, né? Não tossir na mão ou desviar ali de outras pessoas, hidratar-se, beber bastante água e evitar acúmulo de poeira. Ô Mauro, e existem outros riscos no inverno, além dessas doenças? Existem, Amanda, e aí que a coisa começa a complicar. No inverno, o risco de sofrer um infarto aumenta em 30%, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia. O que acontece? Quando a temperatura do ar vai baixando, baixa ali dos 14 graus, o nosso corpo reage da seguinte maneira: as artérias diminuem de calibre, é como se elas se contraíssem. Isso faz com que a pressão arterial aumente e aí isso faz aumentar o risco de sofrer um infarto ou um AVC. Claro, esse risco é maior para as pessoas idosas ou para quem já tem hipertensão, além de quem tem diabetes ou de quem é obeso. O cardiologista Leandro Costa fala para a gente como a gente pode se prevenir. Para prevenir que de fato aconteça esses eventos, principalmente naqueles indivíduos mais vulneráveis, é você manter os seus hábitos de vida saudáveis, a prática regular de atividade física, a alimentação saudável e evite o excesso de álcool.
E tem uma dica, uma última dica, que é a seguinte: agasalhe-se, mantenha o corpo aquecido. Eu tenho certeza que você já ouviu essa orientação da sua mãe, da sua avó, e pode ficar certo, elas têm toda a razão, Augusto e Ana. Sábios conselhos. Obrigada, Mauro. Boa noite. Boa noite, boa noite. Um levantamento inédito da Confederação Nacional dos Municípios alerta para a falta de médicos de atenção básica em todo o país. Mais de 30% das prefeituras estão sem nenhum profissional na rede primária. As reclamações de pacientes e acompanhantes são recorrentes na maioria das unidades de pronto atendimento. Eu estou desde ontem, 10 horas da noite aqui de acompanhante com meu marido e ele ficou até de madrugada, não foi atendido, a UPA lotada. Esta mulher passou mal na sala de espera na UPA Leste, em Belo Horizonte. Não vê nenhuma enfermeira, nenhum médico para poder atender a moça. Nos centros de saúde em geral, a situação também é preocupante. Pouco médico, eu não sei como é que é, hoje não paga o médico direito. Porque ninguém tem o direito de trabalhar de graça, né, gente? Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, faltam médicos da atenção primária até mesmo nos grandes centros do país. Um levantamento feito em mais de 3.000 cidades mostra que quase 1.000 não tem um profissional sequer. Se eu pego uma população de 6.000 pessoas, eu não consigo nem atender todo mundo no ano. Se o medicamento não funcionou, como é que ele vai voltar? Como é que ele vai ter oportunidade de ter essa continuidade? Aqui em Belo Horizonte, o número de médicos da atenção básica é 10% menor que o necessário. A capital mineira tem 180 vagas abertas e enfrenta dificuldades para contratar. Em Divinópolis, no interior de Minas, a falta de especialistas provoca superlotação na unidade de pronto atendimento. O setor de pediatria do hospital público da cidade foi fechado por falta de profissionais. Na UPA, 48 pacientes aguardam transferência. Há 2 anos, um processo seletivo busca médicos de diversas áreas. Entre as principais dificuldades para contratar estão a jornada de 40 horas semanais e o baixo salário. Esse mercado hoje, falta nele algumas questões básicas, por exemplo, um plano de carreira, estímulo para aquele profissional continue naquela unidade, concursos públicos. A desigualdade na distribuição de médicos também chama a atenção. Dos 545 mil profissionais em atividade no país, 53% atendem somente nas capitais. A situação é mais grave nas regiões Norte e Nordeste. No interior do Amazonas, os municípios não alcançam sequer a marca de um médico para cada 1.000 habitantes. Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, o Sistema Único de Saúde tem atualmente cerca de 10.000 médicos na atenção primária. Para atender a demanda, seriam necessários de 55.000 a 75.000 profissionais. A atenção básica, ela não tem esse nome à toa, né? Ela é a base do sistema. Vai fazer com que essas pessoas adoeçam menos, vai ter menos onerar o sistema, ou seja, vai ficar menos caro. Pela 7ª vez seguida, como vimos aí, o Banco Central manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Essa decisão aconteceu ontem à noite, mas apesar dessa manutenção, que já era esperada, a expectativa é de que o cenário possa melhorar no segundo semestre e que o Banco Central, então, terá espaço para começar a diminuir a Selic. É com base na taxa Selic que são definidos os juros do financiamento, de empréstimos e do cheque especial. A taxa também guia outros índices da economia brasileira e influencia na habitação, no transporte. Na prática, ela determina o preço do dinheiro. Com os juros altos, o poder de compra do consumidor diminui e a economia fica estagnada. Embora o nível de emprego ainda esteja alto, ele aumentou, isso é uma notícia realmente positiva. Porém, o poder de compra desse salário, quando a gente olha o valor real, ele está menor. Então, o juro alto ele acaba fazendo com que o bem-estar ali do brasileiro seja realmente comprometido nesse aspecto. Apesar da manutenção da Selic, a 7ª consecutiva, economistas projetam o início da queda da taxa de juros para os próximos meses. A expectativa é de que o ano termine com a Selic a 12,25%, uma redução de 1,5%. Pela situação de estabilidade da inflação, quer dizer, mesmo que houvesse uma queda agora em maio, deve subir pouco até o final do ano. É isso que é o previsto, é isso que é o estudado, o calculado. E a questão de inflação ela já está mais pacificada, entendida e estável.
Mas o efeito no bolso do consumidor deve demorar um pouco, pelo menos mais 6 meses. Enquanto isso, a receita é o tradicional jeitinho brasileiro. Pesquisa bastante, está mais em conta. Lá onde eu moro está R$30 um aparelho desse e aqui está R$12,90. Melhor andar um pouquinho mais, mas economizar. Exatamente. Todo mundo espera que melhore, né? Porque tá difícil, né? O salário não acompanha, né? Essa inflação que tá nesse momento. Eu acho que nos últimos anos a gente teve uma grande perca da capacidade de compra por conta das inflações e não vejo ainda com bons olhos a economia, não. Já alguns comerciantes têm mais poder de negociação e conseguem driblar um pouco os juros altos. Essa rede é formada por 15 lojas. Na hora de comprar, barganha por um preço que a concorrência não tem chance de acompanhar. E com isso, a loja está sempre cheia. Mas como a economia é uma roda, quando ela está parada, sempre preocupa. Eu acho que com a taxa de juro baixa, as coisas andariam bem para todo mundo no automático. Não precisaria nem se fazer grandes esforços, né, como nós fazemos aqui, para driblar um pouco essa taxa de juro tão alta que se tem no nosso país. É isso que o gerente falou, né? Com a taxa de juros alta, o crédito fica muito caro e o consumidor acaba comprando menos. É isso que se quer quando você eleva a taxa de juros, porque aí você esfria a economia. Mas a pergunta agora é que essa taxa de juros já está alta tempo suficiente, a inflação começou a baixar, mas mesmo assim o Banco Central finca o pé e não reduz a taxa básica, que é a Selic. Por isso, hoje, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o único que está no Brasil, né? A gente viu que o Haddad está na França, Lula está na França, convocou uma entrevista coletiva, assim, de surpresa, no finalzinho da tarde, começo da noite, para fazer o quê? Crítica à elevada taxa de juros no Brasil. Vamos a Brasília conversar com Igor Damasceno, que acompanhou essa entrevista. Igor, eu lembrei imediatamente do Zé Alencar, que era o vice-presidente do Lula lá nos primeiros 2 mandatos e tinha esse papel. Sempre foi muito lembrado por esse papel. Ele era o crítico, é um empresário, alguém que tem uma trajetória no setor produtivo e era um crítico ferrenho da alta taxa de juros de então. O que ele disse, Igor? Boa noite. Não tem como não criticar, né, Amanda? Boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Segundo o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, o atual patamar da taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%, gera efeitos danosos não só em setores da economia, como comércios, como a gente acabou de ver aí na reportagem, mas também pode gerar impactos negativos no âmbito fiscal. Alckmin deu um exemplo, disse que para cada 1% da Selic, o rombo chega a 38 bilhões de reais. Disse ainda que se a Selic estiver 5% acima do que deveria estar, esse impacto negativo chega a 200 bilhões de reais nos cofres públicos. Ele ainda fez um comparativo. Disse que em 2020, durante o primeiro pico da pandemia de Covid-19, a inflação era bem maior e, mesmo assim, a taxa básica de juros estava bem abaixo do que o atual patamar. Ele também foi questionado sobre se o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está com perseguição política ao governo Lula. Foi questionado por isso, porque Roberto Campos Neto foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que é inimigo político de Lula. Alckmin disse que não acredita nisso, mas se por acaso, em agosto, o Comitê de Política Monetária, o Copom, divulgar uma ata ainda com patamar elevado, 13,75%, a economia brasileira tende a ficar ainda mais afetada do que já está. A gente vai seguir acompanhando. Amanda, Igor, Augusto. Parece que o tom político vai aumentar. E só para o nosso telespectador entender, como o Banco Central é independente, isso foi votado no final do governo Bolsonaro, o presidente Lula só pode trocar o presidente do Banco Central, se ele quiser, no final de 2024, no final do ano que vem. E aí, nesse sentido, tem o Gabriel Galípolo, que era secretário executivo da Fazenda, vai passar por uma sabatina, acho que na semana que vem, né, no Senado Federal. Se o seu nome for aprovado, ele será diretor do Banco Central e as apostas são de que ele está sendo preparado para assumir a instituição financeira no ano que vem, 2024. Obrigada, Igor, pela sua explicação. Boa noite. Augusto. Mais de 3 milhões de pessoas deixaram a pobreza nas metrópoles brasileiras no ano passado. O estudo analisou 22 regiões em todo o país.
O 13º Boletim de Desigualdade nas Metrópoles aponta que 22,7 milhões de pessoas viviam em condição de pobreza em 2022. O número é menor que a alta histórica registrada em 2021, quando 26,2 milhões estavam nessa situação. Esse Auxílio Brasil turbinado, né, de 600, o fato da gente ter tido essas políticas de transferência de renda durante o ano todo, né, diferente de 2021, que a gente ficou o primeiro trimestre sem nenhuma política, né, mais robusta de transferência de renda, fora o antigo Bolsa Família, né, tudo isso colaborou muito. A Maria Luciana cuida sozinha de 4 filhos. Antes de receber o Bolsa Família, ela tentava sobreviver com R$ 400 por mês. Com benefícios, saiu da linha da pobreza e passou a ter uma renda mensal familiar de R$ 1.200. Eu não posso trabalhar porque não tem como deixar nas creches, né? E aí eu trabalho, né, vendendo água também, para complementar, né? Mas porque, né, se não fosse o Bolsa Família, né, eu estava no zero. Segundo os pesquisadores, um outro fator para a mudança do cenário foi a retomada das atividades após a pandemia. O trabalhador informal, né, ou um trabalhador de serviços, né, que é um setor muito amplo nas nossas metrópoles, ele precisa de pessoas circulando nas ruas, né, para ele poder oferir renda. Tá? Isso aconteceu mais em 2022, em grande medida em função da vacinação. Apesar da redução, 22 milhões e 700 mil pessoas, o que representa 1/4 da população nas regiões metropolitanas, continuam a enfrentar o dilema da pobreza. O estudo considerou como pobre aquele que recebe menos de R$ 636. Dona Iracilda, que recebia R$ 600, passou a ter uma vida financeira melhor depois que se aposentou e agora consegue bancar as necessidades básicas. Comida, remédio, né? E outras coisas, né, que a gente tem que fazer também, né? Eu crio uma neta, ajudo minha netinha também, comprando uma roupinha, uma coisa. Tá bom, graças a Deus. O levantamento ainda traz uma queda da extrema pobreza, indo de 5,7 para 3,9 milhões de pessoas no ano passado. Mesmo com as quedas, a avaliação é que existe um grande abismo de renda na sociedade, o que resulta em uma clara desigualdade social. Se a gente compara com o que a gente tinha em 2013, 2014, né, a desigualdade ela ainda é mais alta. Então, eu acho que é algo que a gente tem que adotar medidas mais enérgicas para poder reduzir, né, o tamanho da disparidade que a gente tem nas nossas metrópoles. O relatório preliminar da reforma tributária está sendo apresentado agora à noite na Câmara dos Deputados. Mais cedo, governadores se encontraram em Brasília com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro, e apresentaram algumas dúvidas sobre o texto, que deve ser votado no início do mês que vem. O ponto mais polêmico é a implantação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que vai reunir impostos federais e estaduais com a cobrança no local de consumo. Estados produtores com menos infraestrutura cobram mecanismos de proteção. O IVA estaria muito preparado para a região norte, para a região sul e sudeste, excluindo aí o meu irmão do Espírito Santo, que vai sofrer muito, tá certo? Mas a região norte, nordeste e centro-oeste precisava ainda de uma outra política capaz de poder ter a capacidade de crescimento. Então, acho que isso são situações que devem ter ali um parâmetro de debate em termos de pontos que pode se implantar um IVA e outros que são duramente penalizadores. O presidente da Câmara disse que o projeto será amplamente debatido. Muitos temas e sugestões que foram dadas pelos governadores e secretários de Fazenda, eu entendo que serão acomodadas dentro do texto, como ainda algumas situações que serão resolvidas ou com emendas ou com destaques em plenário. Vamos navegar um pouquinho também, né, Marcelo? Daqui a um mês começa um dos principais eventos de vela do mundo. É a 50ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, no litoral de São Paulo. É um evento muito bacana, né? Muito bacana, todos os anos com cobertura especial aqui da Rede TV. Mais uma vez envolvendo grandes regatas, grandes velejadores da América Latina inteira. Mais de 100 embarcações, né, envolvidas na competição. 50 anos da Semana Internacional de Vela de Ilhabela. Vem aí exatamente daqui a um mês e o Felipe Giardini traz mais informações.
A competição começa dia 22 de julho, mas a ansiedade para ver embarcações do Brasil e do mundo já é grande. Bom, o que a gente pode esperar é bastante competição, bastante camaradagem, fair play, barcos de várias categorias e que todos no final saiam felizes, contentes. O supercampeão Robert Scheid estará mais uma vez no evento, que vai contar com outros medalhistas olímpicos. Uma atração à parte será o barco Atrevida, que completa 100 anos. Belas paisagens, disputas acirradas e muita emoção. A cobertura completa da Semana Internacional de Vela de Ilhabela você acompanha aqui, na Rede TV. Que beleza, hein? Obrigada, Marcelo. Boa noite para você. Valeu, gente. Terminamos bem. Isso é bom. A Polícia Civil está investigando denúncias de maus tratos contra alunos praticados por professoras e donos de uma escola particular na zona central de São Paulo. Este vídeo mostra a dona da escola irritada com uma aluna de 1 ano e meio. Ela joga alguns brinquedos no chão e obriga a menina a guardar. A criança chora o tempo todo. A diretora chega a dar um chute na menina e a trata com bastante rispidez. O dono da escola está presente e também dá ordens para a criança. Pode guardar tudo aí, agora. Karina, mãe dessa menina, não esconde a revolta. Ela tinha também um outro filho estudando na escola. Revolta, nojo, tristeza. Você entrega a sua vida, que são seus filhos, a eles, para eles maltratarem. Minha bebê já estava irritada, chorando bastante à noite, assustada. E aí a gente foi percebendo depois que era por causa disso que ela estava tão irritada e chorona. Nessa outra imagem, um aluno é amarrado na estrutura da escola com as próprias mangas do agasalho. Essas e outras imagens, que já estão com a polícia, foram gravadas por algumas professoras que denunciaram as agressões. Uma delas é essa funcionária que não quer mostrar o rosto. Desde que eu entrei na escola, né, que eu fui funcionária deles, eu percebi que eles eram muito agressivos. Só que esse ano as coisas pioraram muito. As coisas ficaram bem trágicas. E foi aí que eu percebi que não dava mais para ficar calada. Ela relata que os donos da escola humilhavam as crianças. Humilharem as crianças, de chegarem até deixar as crianças peladas na frente de outros para humilhar. De deixar as crianças amarradas, segurar escorregador e fazer os outros escorregarem enquanto as crianças estivessem segurando. Foi assim bem trágico, aconteceu muita coisa. O delegado que conduz as investigações disse que as imagens e os relatos de pais e professores são terríveis. Ele vai ouvir os donos da escola somente no final do inquérito, quando tudo estiver apurado. Eles narram que a filha passou fome, que os professores tiravam deles a comida, narram que deixavam a criança confinada num quarto escuro e depois mandavam todas as crianças irem até lá para rir dessas crianças. Então, são relatos terríveis. Então, tudo está sendo apurado com muita cautela, tudo muito na legalidade, para não cometer nenhum tipo de equívoco. Nós tentamos contato com os donos da escola, sem sucesso. A justiça. Eu quero a justiça, porque a dor que eu estou sentindo e o trauma que vai ficar para o resto da minha vida, tanto para mim quanto para os meus filhos. Agora há pouco a polícia pediu a prisão temporária dos donos da escola e aguarda uma decisão da justiça. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, uma criança de 2 anos foi trancada em uma jaula instalada em um centro de educação infantil. O vídeo que você assiste aí, feito em maio por um vizinho da creche, foi divulgado hoje. O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, determinou o afastamento imediato da servidora de educação, que, segundo relatos, queria corrigir o comportamento da criança. A Corregedoria Geral do município e o Conselho Tutelar acompanham o caso.
No programa É Notícia desta noite, que vai ao ar às 11h45, o jornalista Kennedy Alencar entrevista Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Na entrevista, a ministra defendeu a indicação de uma mulher negra para o STF, na vaga de Rosa Weber, que se aposenta em outubro. Eu acho que o presidente tem mais uma oportunidade de fazer história. Nunca tivemos uma mulher negra e o meu posicionamento, se ele me perguntar a opinião, se eu tiver a oportunidade de falar também, vai ser para a vaga dela. Eu defendo e reitero, uma mulher negra. Nós temos inúmeras mulheres negras extremamente capacitadas para estarem ali e eu adoraria ver pela primeira vez ele fazendo história nesse Lula 3 ali, indicando uma mulher negra. A ministra da Igualdade Racial enfatizou a importância da lei de cotas para fortalecer as políticas públicas. A cota racial, ela é a maior política de ação afirmativa que esse país já teve. Eu acho que é importante a gente frisar e repetir muito isso. Eu sou fruto da lei de cotas, eu entro na UERJ, pela ação afirmativa e a gente precisa lembrar que a cota ela já é social. Porque se a gente for olhar os números e dados do nosso país, a gente tem as pessoas negras no topo das vulnerabilidades. Sim. E sem acesso à educação, sem acesso à saúde, inúmeras coisas. Então, a cota ela já é social e racial. Eu acho que fortalecer a lei de cotas é fortalecer políticas públicas e ações afirmativas nesse país. E eu sei que por nós termos um Congresso hoje extremamente conservador, a gente vai precisar dialogar. E eu já me coloquei à disposição. Nós temos recebido os parlamentares lá, nós iremos também ao Congresso, nós temos assessoria parlamentar que tem acompanhado e eu irei pessoalmente também falar com cada pessoa que seja contrária à lei de cotas, porque eu acho que a gente agora está no momento de busca de narrativa e de defender a nossa narrativa. E ela se emocionou ao falar da irmã, a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Marielle, acho que meu maior exemplo, eu sabia que vinha Marielle, mas eu falei, não vou me emocionar. Acho que depois da minha mãe, é a pessoa que eu devo tudo também. Acho que a Mari foi covardemente assassinada. Eu acho que tentaram calar a voz da Marielle, mas a Marielle, ela transcendeu, essa semente dela e as ideias dela têm sido a prova de bala. Bonito, ministra. Você acompanha o programa hoje às 11h45 da noite. 20 pessoas foram presas suspeitas de extração ilegal de minério durante uma operação da Polícia Ambiental em Sabará, na Grande Belo Horizonte. O grupo foi surpreendido no momento em que 15 caminhões eram carregados com minério de ferro retirado clandestinamente da Serra da Piedade. Para não chamar a atenção, os suspeitos agiam durante a noite e a madrugada. Uma retroescavadeira, 2 carros, celulares e cadernos com anotações também foram apreendidos. Os detidos e todo o material foram encaminhados para a Polícia Federal. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã, às 7h20 da noite. Uma ótima noite para você. Até amanhã.